Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é Ailton Albuquerque. Eu sou psicanalista clínico. Mais uma vez aqui, nesse encontro maravilhoso com vocês, para tratarmos de um assunto bastante pertinente em função desse momento de perdas, de dor, muita dor que a sociedade vem passando em função dessa Covid, dessa pandemia. Então, o tema que eu vou trazer aqui para vocês hoje é o processo de elaboração do luto diante da morte de pessoas significativas. Hoje, de início, gostaríamos de focar alguns aspectos importantes da subjetividade humana, tais como a elaboração do luto e o impacto da perda decorrente da morte de uma pessoa. Ao longo do processo de desenvolvimento do homem, é comum o sujeito se deparar com uma série de perdas, Desde quando a gente nasce, a gente tem perdas. O próprio ato do desmame é uma perda. O próprio ato de nascer já é uma perda, essa mudança de ambiente, E fora, no decurso da nossa vida, alguns projetos que nós deixamos de concretizar, agravamentos de doenças crônicas, rompimentos de relações, tudo isso são perdas que são difíceis da gente elaborar. Aí vem a perda por morte, que é vista como uma grande e última perda. Grande porque há várias outras perdas adjacentes à perda da pessoa, e última porque não é possível reaver aquele que foi perdido, uma vez que o ente já está morto. Ademais, o ser enlutado está diante de algo desconhecido, enigmático, misterioso, pois não se sabe ao certo a origem e o destino do homem e para onde ele irá depois da morte. Talvez seja essa angústia por querer conhecer o desconhecido que causa tanta dor. Embora saibamos que qualquer perda significativa é certamente dolorosa e todos os indivíduos estão sujeitos a ter essa experiência, perder algo ou alguém é fato de muita tristeza. Cientificamente, eu gostaria de falar sobre o prisma da psicanálise, se sabe que a notícia da morte de uma pessoa querida desorganiza a subjetividade do indivíduo, pois se trata de um acontecimento muitas vezes inesperado, que esvazia uma parte do eu diante da falta desse outro. Nesse sentimento de esvaziamento de si, durante o processo de elaboração do luto, é normal e necessário que o enlutado experimente fases e desenvolva alguns mecanismos de defesa, que são próprios do quadro para resolver o luto de forma saudável. E essas fases podem ser assim classificadas. Em um primeiro momento ocorre o choque da notícia, em seguida uma negação ao ocorrido, podendo vir alguma leve depressão, gerando uma certa ansiedade, raiva, sentimento de culpa, até que o indivíduo consiga se reintegrar, se organizar e aceitar a viver novamente. Além dessa sintomatologia neurótica, outros sintomas psicossomáticos, bem como comportamentais, podem se suceder, tais como distúrbios do sono, distúrbio do apetite, comportamento de distração, isolamento social, sonhos com a pessoa falecida, procurar e chamar o ente falecido, agitação, choro excessivo, toda essa série de sintomas que, a depender da situação, podem até apresentar sintomas psicóticos. Isto posto, o luto não é um conjunto de sintomas que tem início após uma perda e depois gradualmente se desvanece. Envolve uma sucessão de quadros clínicos que mesclam e se substituem. Além disso, não menos importante, os sintomas desenvolvidos pelo indivíduo depois da morte do ente querido são apenas resultados de uma combinação de causas passadas que logo se somam com a estressante perda que resulta no luto. Pois daí, por conta disso, por existir um vínculo, um elo muito forte, há de se perceber que não é fácil essa quebra de vínculo. Tem que se dar tempo ao tempo. Você passa uma vida toda fomentando essa relação e de repente você querer que isso aconteça de forma súbita,
Não é possível. É necessário respeitar esse tempo. É necessário respeitar o silêncio do enlutado. Esse momento de reflexão. Portanto, a gente tem que, como partícipes desse processo, né, como amigos próximos dessas pessoas, a gente tem que tentar, da melhor forma possível, ajudar essa pessoa a passar por esse deserto, por essa dificuldade. Então aí vai algumas dicas, né, para o próprio enlutado, porque é a pessoa que sofre, é para ele que eu tenho que dar essa informação. Se der tempo para você poder elaborar essa perda, essa dificuldade, tente aceitar esse sentimento e saiba que o luto é um processo. Converse com as pessoas, procure estar perto das pessoas, evite o isolamento, passe mais tempo com amigos e familiares, não se isole, exercite-se regularmente, coma bem e durma o suficiente para permanecer saudável e energizado. Sabemos que tudo isso é difícil, mas com um certo empenho é possível conseguir. Considerando tudo isso que foi dito, todas as reações sintomatológicas, ora expostas, até certa intensidade e num razoável tempo de duração, terminam sendo necessárias e normais, uma vez que a dinâmica do processo de luto exige que a libido se desprenda do objeto perdido. Dessa forma, o processo de luto, apesar de penoso, deve ser entendido como uma importante transição psicossocial com impacto em todas as áreas de influência humana, onde a psique se encarrega de processar dinamicamente o trabalho de elaboração do luto, para que o ego possa, em seu tempo, adaptar-se à perda do objeto amado. Embora toda essa situação seja um passeio pelo aparente deserto, esse estado momentâneo pode ser sublimado, transformado, ressignificado em um oásis motivacional para novos encontros e vínculos. Pois na história da humanidade, há registro que o deserto foi e continua sendo terreno fértil para a redenção do ser. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui para vocês um poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado Ausência. Por muito tempo, achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não há lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim, e sinto a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres, porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Até o próximo programa. Vídeo Saúde. Bom dia.